Olha só, agora a gente vai conversar sobre os cuidados com o consumo. Eu vou falar com o Roberto Girola, que é psicanalista, está aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Roberto? Tudo que prazer bem. te receber aqui novamente, viu? Obrigado. Bom, eu queria começar que você explicasse, pedindo para você explicar para nós, qual é a diferença entre consumo e consumismo? Sim, acho essa pergunta muito importante, porque o consumo é uma necessidade do ser humano e muitas vezes o consumo permite ao ser humano de expressar a sua personalidade, né? A forma como você se veste, como os adereços que você usa, tudo isso expressa algo de você, Ou pessoal. seja, eu sou um pouco espalhafatosa. Dizem quais são as suas formas, qual é a sua estética, né? Agora, o consumo, nesse sentido, tem uma função positiva, porque permite, de certa forma, ao ser humano expressar a sua personalidade. Pode ser uma expressão da sua personalidade. Por outro lado, temos hoje um fenômeno, que é o consumismo, que leva o ser humano a consumir compulsivamente, e a compulsão é uma característica do consumismo, mas a compulsão não é casual. Ela acontece por um motivo psíquico importante. Ou seja, o consumismo é fruto de uma imposição que não vem da personalidade de quem consome, mas que é uma imposição externa que vem de sugestões de consumo que lhe são passadas através, sobretudo, da mídia. Né? Eu posso aproveitar que o senhor está falando para começar perguntando sobre as crianças. Quando o senhor me fala tudo isso, me faz pensar o que acontece em algumas épocas do ano, como o Dia das Crianças, por exemplo. Ou principalmente nos horários em que passam os desenhos. É possível a gente observar que é uma propaganda atrás da outra de boneca, carrinho, coisas que crianças possam querer a consumir. Em muitas épocas, aquelas propagandas de bolachas, de chocolates, de doces, voltados especificamente para esse público. A gente sabe que em alguns países isso é proibido, mas em outros países não. Isso a gente já pode entender como uma indução. Às vezes a criança não precisa daquilo, mas ela está vendo naquela propaganda e ela começa a querer e pedir para os pais, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Pode começar por aí, doutor? Sem dúvida. Essa é uma indução ao consumo que continua depois na própria escola, muitas vezes, ou no jardim de infância já, onde a criança vê o coleguinha que tem aquele produto e ter aquele produto passa a ser para ela um indício de ser melhor, de ser mais importante, né? Porque os amigos passam a admirá-la por ela ter aquele bonequinho, aquele brinquedinho, né? Então, isso faz com que a criança se aproprie através do produto de algo que não é dela, mas que lhe é dada pelo produto. Ou seja, o produto, nesse caso, passa a ser, como no caso do adulto, um fetiche. É algo que está aí para substituir algo que não está aí. No caso, é o oposto. É o contrário. Do consumo. Né? Porque, por exemplo, quando a gente vai para os adultos, eu acho que a gente talvez mude o foco, mas é a mesma coisa. Às vezes a mulher vê a propaganda de uma mulher linda usando aquela marca de batom. A mulher é maravilhosa. Aí a gente tem a ideia de que se a gente usar aquela marca de batom, a gente vai ficar igual, mas a gente não vai ficar igual aquela mulher da propaganda, não é verdade, doutor? Na verdade, você vê que os produtos cada vez menos passam a ser adquiridos pela sua utilidade, mas passa a ser adquirido por um algo a mais que é simbólico, que eles transmitem junto com o produto. Como no caso é a capacidade de seduzir, por exemplo, que esse produto passa com essa propaganda. A capacidade de seduzir, obviamente, não vem do produto, né? Vem da pessoa. Mas a pessoa é como se ela, ao adquirir esse produto, magicamente adquirisse também esse adicional simbólico que está agregado ao produto e pelo qual ela paga muito bem. Né? Porque que o produto, na verdade, passa a vender muito mais pelo adicional simbólico
do que pelo próprio produto. Porque um batom rosa tem várias marcas e vários tipos de batom que vão ficar rosa na boca. Mas o batom rosa que a fulana usa na propaganda e que deixa a fulana daquele jeito é só daquela marca. E, portanto, muito mais caro, né? Exatamente. Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse para nós. A gente está falando sobre as formas das pessoas consumirem, o porquê muitas vezes a gente consome. A gente sabe, como o senhor mesmo falou, é importante consumir, é necessário consumir, mas não é tudo que é necessário consumir. O que acontece quando a gente faz o seguinte? Isso já aconteceu comigo em algum momento. Não sempre, mas já aconteceu. Eu vou dividir aqui com os nossos telespectadores e com o psicanalista. Você tem um dia meio complicado, meio difícil, aí você passa em frente a um produto que você queria muito, você fala, quer saber? Hoje eu vou me dar o direito de comprar esse produto, hoje eu preciso desse produto. Pode ser um óculos escuro, uma bolsa, uma blusa, enfim, seja lá o que for. Quando isso pode se tornar um problema, doutor? Bom, essa é uma forma de funcionar que na realidade não tem a ver com propriamente com o consumismo, mas é mais um antídoto contra núcleos depressivos que estão presentes no psiquismo. O psiquismo ele funciona como um pêndulo, muitas vezes. Então, às vezes, ele se vê aprisionado num núcleo que é depressivo e que realmente o esmaga, e ele sente a necessidade, para fugir disso, de sair para algo que lhe permita de erotizar alguma coisa. Essa erotização reativa a energia psíquica que está presente na mente, põe em circulação a energia psíquica e dá uma sensação de bem-estar. Então, nesse caso, há uma erotização de qualquer coisa, que é também compulsiva, né, porque não é controlada normalmente, e que tem essa função de puxar você para fora desse núcleo. Como se você mudasse a realidade naquele momento. Exatamente. Mas isso acontecendo uma ou outra vez, eu acredito que não seja necessariamente um problema. Mas se isso se repete, pode ser um problema, se isso não é? vira uma compulsão mesmo, ou seja, se você Cada vez que alguma coisa dá errado, você vai lá e gasta dinheiro. Chega uma hora que não vai dar, não vai mais ter dinheiro que aguente, né? Exatamente. Agora, doutor, explica para nós, quando a gente fala desse fenômeno do consumismo, se por um lado a gente vê a classe C crescendo, por outro lado, as pesquisas apontam que o número de famílias endividadas aumenta a cada mês. A cada ano que é feita uma pesquisa, o número de famílias endividadas aumentou, além do número de inadimplentes, que também é grande. Então, esse fenômeno do consumismo vem também com o endividamento das pessoas, não é verdade, doutor? Sem dúvida, isso é um fenômeno bem interessante, porque cada vez mais mostra como há uma dificuldade do psiquismo do homem contemporâneo de se relacionar com a realidade. Nós estamos muito mais expostos aos núcleos psicóticos do nosso psiquismo que aos núcleos neuróticos, né? São dois núcleos opostos. O psicótico é aquele que realmente nos desliga do real. O neurótico é aquele que nos faz preocupar demais com o real, né? Então... a gente tem que conseguir ficar aqui. É um equilíbrio, né? Mas não é difícil ficar o tempo inteiro aqui? Sim, a gente oscila, não é? Não fica o tempo inteiro. Como, por exemplo, aquele dia difícil também... A mulher, principalmente as mulheres que têm mais problema com peso, falarem, ai, hoje eu vou comer aquele doce de chocolate que eu quero. Aí a gente vai lá pro outro lado, sim, né? Claro. Sai da realidade, só fica sentindo aquele gosto bom e esquece um pouco os problemas. De vez em quando não tem problema oscilar, então? Não, oscilar é normal, né? Eu sempre digo, só não oscila quem está morto, né? A vida é oscilação. Mas o problema é quando a pessoa se desliga da realidade. Nós vemos que hoje tem tendência a comprometer, às vezes, 40%, 50% da renda familiar em dívidas. Quando a gente conversa com advogados e com especialistas em finanças aqui, eles contam que essa história se repete cada vez mais. E isso tem que ser resolvido. Não adianta você procurar só um especialista em finanças, por exemplo. A pessoa tem que mudar aqui dentro, não é isso? Sim, doutor, claro. Explica para nós. Então, a pessoa tem que poder se relacionar com a realidade, né? Ou seja, muitas vezes, nesses casos, até na clínica, a gente, como resolve? Pega um papel, faz uma lista do que você gasta. A pessoa fica assustada, porque não tinha noção do que ela gastava, né? Então, esse contato com a realidade, que é meio desagradável você fazer essas listinhas, né? Eu lembro uma vez, tive uma paciente adolescente
nova, assim, ela gastava muito. Uhum. Digo, faz uma lista do que gasta. Quando ela fez a soma do que ela gastava por mês, ela ficou assustadíssima, né? E a partir daí ela pode reverter esse processo. Então, entrar em contato com a realidade é importantíssimo. Às vezes a família inteira tem que procurar ajuda, doutor? Ah, sim. Ou pode haver uma pessoa na família que seja a pessoa que mais gasta, que mais é compulsiva, que menos presta atenção na realidade? Geralmente a gente vê que isso se torna um mecanismo do próprio grupo familiar. Todo mundo vai, os filhos vão imitando os pais, todo mundo vai aprendendo. Sempre tem uma pessoa que provoca mais esse funcionamento, mas os outros acabam se adaptando, né? Uhum. E isso provoca um sério problema para a família. Doutora, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu queria que o senhor explicasse para nós, antes da gente falar brevemente novamente sobre o livro, que da outra vez a gente já falou, mas eu queria que o senhor explicasse para nós, quando é hora de procurar ajuda? Então, a própria vida traz para você um sinal disso. Quando a vida se torna realmente complicada, né? Quando você vê que não sozinho você não consegue mais lidar com os problemas que vão surgindo por causa de comportamento, sobretudo comportamentos compulsivos, aí é o momento de procurar ajuda. O que a gente encontra no livro Perguntas a um Psicanalista, doutor? Então, nesse livro eu me preocupei em responder a perguntas de pessoas do público, assim, sobre os temas mais variados. Vai desde a vida familiar, pais e filho, vida amorosa, a questão da vida corporativa também, questões ligadas também a curiosidades que as pessoas têm em geral, por exemplo, saber o que é um louco, o que é um esquizofrênico. Que legal. Temas desse tipo são respondidos de forma acessível nesse livro. Olha que legal, tem amor proibido, medo de um compromisso sério. Aí, gente, tem muita gente com medo de compromisso sério. Pedofilia. E por falar de compromisso sério, um aspecto do consumismo importante hoje é esse, o consumismo nas relações. Né? Nós somos afetados por essa necessidade da constante troca do produto. Né? Ou seja, o produto novo sempre se apresenta como definitivo e essencial em relação ao produto velho. Bom, eu vou ter que pedir o que eu vou pedir sempre, toda vez que ele vier. Volta de novo, por favor. Prazer recebê-lo aqui sempre, viu? Obrigado. Obrigada pelos esclarecimentos muito importantes, porque a gente passa por um momento onde toda a população às vezes se vê de frente a um produto que não precisa, e daí não deu tempo da gente falar aqui, mas ainda a gente consumindo aquilo que a gente não precisa, a gente vai devolver isso de forma incorreta muitas vezes para o meio ambiente, vai prejudicar o planeta e aí vai desencadear uma outra série de problemas, né, doutor? Sem dúvida. Prazer recebê-lo aqui sempre, viu? Quem quiser Obrigado, entrar em contato com o doutor Roberto Girola, anote aí o site www.robertogirola.com.br. Tem um e-mail também que é rgirola@uol.com.br e os telefones 0 prestadora 11 996466812 e 3882-7015. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Uma ótima tarde. Obrigado, já. Deus abençoe esse dia do nosso casamento.